Boa tarde, Samir Carvalho, seja bem-vindo ao nosso De Primeira. É um Corinthians mais do que agitado, você falava ontem aqui da forte possibilidade da saída do Cuca, isso se confirmou mesmo com a classificação do Corinthians. Queria primeiro tuas impressões desses bastidores da saída do Cuca, para a gente falar já na sequência quem pode dirigir o time no derby contra o Palmeiras. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Razan, quem nos acompanha no De Primeira. Realmente um dia bastante turbulento no Corinthians, terminando aí com a saída do técnico Cuca. A gente comentava ontem que esse assunto já era discutido entre o Cuca e o presidente Duílio Monteiro Alves. Aliás, na entrevista coletiva, o Duílio explanou realmente aquilo que a gente tinha falado ontem aqui no De Primeira. Já estava praticamente decidida a saída do Cuca, mas o Duílio tinha esperança que com a arena lotada, eu até citei isso, né, Razão? Imagina se o Corinthians vence, a torcida grita o nome do Cuca e ele muda de ideia. Não dava para a gente cravar nada, porque o Cuca realmente ele é muito inconstante. E o Duílio esperava isso, que talvez ocorresse uma mudança aí de decisão do Cuca, com um clamor da torcida, que não houve, claro, não houve. Para quem esteve na arena, ficou meio dividido, né? O Cuca chegou a ser vaiado por parte da torcida. Eu acho que no contexto geral, né, somando os torcedores do Corinthians, pelas pesquisas que a gente viu até nos sites, né, dos nossos colegas, enfim, todo lugar que foi feita pesquisa, a maioria até apoiava a permanência do Cuca, mas ele recebeu algumas vaias ontem, sim, na Neoquímica Arena, e não houve aquele clamor para ele ficar. E não houve também o clamor no vestiário, tá? Eu apurei informações que demorou muito, né, entre o término da partida e o pronunciamento do Cuca, demorou bastante, Razão. Lembrou até os velhos tempos do Muricy, que deixava a gente esperando lá mais de uma hora, né? E no caso do Cuca, não foi porque estavam negociando, tentando que ele permanecesse. Isso, ele já foi para o jogo já decidido, que não ia permanecer no Corinthians. O que aconteceu foi que o Cássio foi sorteado para o exame antidoping, e a oração não acontece sem o Cássio, né? Foi o que me passaram hoje, inclusive, eu apurando um pouco do que aconteceu no vestiário, dessa demora. Me falaram isso, que na verdade eles estavam só esperando o Cássio, porque sem o Cássio não ocorre a oração, né, pós-jogo, e o Cássio tinha ido para o antidoping. Mas os jogadores, ninguém tentou convencer o Cuca. O Cuca se emocionou, isso sim, no vestiário lá, falando com os jogadores, chorou tudo, mas não houve uma tentativa de convencê-lo. Houve a tentativa, tá? Tem uma informação, não sei se alguém já publicou isso, houve a tentativa um dia antes do jogo. Aí no último treinamento do Corinthians, o Cuca já havia comunicado aos jogadores que não ia ficar, que ia ser a sua despedida na partida contra o Remo, e aí os jogadores tentaram, né, convencê-lo a não fazer isso, mas não adiantou. O Cuca estava decidido, porque foi um pedido da família, e se confirmou aquilo que a gente estava falando, né, Razan? O assunto foi discutido, o Cuca já havia cogitado a ideia para o presidente Duílio Monteiro Alves, existia ainda a esperança que ele permanecesse, mas não, hoje ele não é técnico mais do Corinthians, e o Corinthians já está no mercado. A gente vai falar sobre isso também, né, Razan? Vamos falar na sequência. O Roger Guedes falou sobre essa informação na zona mista de entrevistas, dizendo que os jogadores realmente procuraram o Cuca no dia anterior ao jogo, ele particularmente assumindo esse papel de liderança, de conversar com o Cuca, tentar demovê-lo da ideia de sair no treinamento. Ele comanda as lideranças, ele cita inclusive o Cássio, o Fábio Santos e o Renato Augusto também como lideranças que tentaram conversar com o Cuca para demovê-lo da ideia de pedir para sair, mas que ele estava irredutível, e que eles viram até o Cuca chorar por causa desse lado que ele, Cuca, estava sentindo sofrimento pelo pedido da família de sair diante de toda a repercussão que houve do caso envolvendo a condenação por estupro da década de 80, quando ele era jogador ainda do Grêmio. Então, o Roger Guedes confirma também essa informação que o Samir traz agora para a gente, desse pedido dos jogadores no dia anterior, não ali no vestiário logo após. E realmente houve uma demora grande entre o final da partida, o início dos jogadores passarem pela zona mista de entrevistas e a coletiva, que normalmente é uma coletiva de perguntas e respostas dos jornalistas para o treinador, como acontece depois de todo pós-jogo. Na verdade, foi só um pronunciamento, e o Cuca comunicou a sua decisão, que já estava tomada antes, e a qual o Samir já havia, inclusive, antecipado aqui no nosso De Primeira. Mais uma vez, até publicamente, já falei com o Samir hoje mais cedo,
Ele antecipou aqui a informação no nosso de primeira. Você que viu o programa ontem sabia já que existia essa forte possibilidade do Cuca sair do